Pronto. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, eu, Isaac Rui, Gisele, nós somos da Cia Palhaçaria. Estamos recebendo hoje, para um bate-papo, Mariana Gabriel, que é uma das diretoras do documentário Minha Avó Era Palhaço, que também é neta, né? Inclusive, o nome do documentário Minha Avó Era Palhaço, justamente porque a Mariana é neta da Maria Elisa Alves dos Reis, que é o Palhaço Chamego, que foi uma das referências que a gente trouxe como inspiração para o nosso espetáculo. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. Fico muito honrada, né, que a história da minha avó tenha sido, né, inspiração, né, do espetáculo de vocês. É uma coisa que me ganha um beijinho no coração, assim. Eu fico muito agradecida. Estou muito feliz, assim, com esse encontro e muito feliz né, que a história da minha avó seja parte, né, de um trabalho e de um processo aí, né, de teatral, né, de toda uma pesquisa, um trabalho tão sério, tão bonito que vocês fizeram, que vocês têm feito. A gente também fica muito feliz de te receber de novo. Hoje vai ter várias surpresas, porque por conta da distância, a Mariana ainda não conseguiu assistir o espetáculo. Hoje ela vai assistir em primeira mão o teaser do espetáculo. E a ideia é que nesse bate-papo a gente possa trocar um pouco das nossas experiências, um pouco dos processos dos dois trabalhos e, claramente, aquilo que liga os dois trabalhos, né, Gê? Sim. Assim, é uma honra, né? Mais uma vez, né? Eu sempre falo isso porque é real, né? É uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado. E, assim, é um trabalho que ele vem carregado de emoções, né? E a gente percebeu isso não só no processo, né? Com aquelas lives que nós fizemos, aquelas pessoas incríveis, inclusive com você, né, sobre o bate-papo lá, sobre essa questão do humor da mulher, né, dos corpos, né, negros na palhaçaria. E agora esse bate-papo aqui com você para falar sobre o filme. Então, assim, ele vem aí o processo nosso de ensaios e de descobertas, né? Quanto mais a gente foi ensaiando, fazendo, o processo foi de muito aprendizado também, de lágrima, de choro, de alegria, de risada, né? E parece, eu não sei, parece que é uma coisa meio que divina, né? Porque é muita coisa que saiu dessa cabeça aqui. Que veio como uma linguagem sobre a mãe, sobre, né, sobre a palhaça, que o Isaac, eu falo, ele não é mãe, né? Ele não é mulher, né? Ele não é um rapaz negro, né? É um rapaz branco, mas ele vem com toda essa bagagem, né? Com toda essa delicadeza na hora de falar sobre alguns assuntos, né? E que é muito importante, assim, por isso que eu falo, né? Às vezes o pessoal fala assim, ai, nossa, mas é um rapaz branco. Eu falo, é um rapaz branco, mas ele não é só contra o racismo, né? Ele luta, né? Ele é antirracista, racismo, ele vai para cima, ele fala, ele questiona, ele briga, né? Ele está junto com a gente aí nesse movimento, né? Vidas Negras Importam, né? E a gente teve a sorte não, acho que a gente escolheu muito bem as pessoas que participaram daquele colóquio, que inclusive a Mariana era uma das convidadas, e foi um lugar de muita escuta, né? Muito aprendizado. A Gisele está aqui falando da minha cabeça, mas não é assim, não. Acho que a Gisele tanto que a gente coloca na nossa ficha técnica, Mari, que a Gisele é uma atriz criadora, não é apenas uma atriz, porque todo o processo do espetáculo, por mais que eu tenha dirigido, parte a partir das experiências dela e de outras mulheres pretas, palhaças. Então, a gente é um espetáculo muito fundamentado dentro né, por essa estrutura. E uma das nossas maiores referências foi o seu trabalho, né? Não só o seu documentário, que a gente está trazendo aqui como referência, mas também todo o trabalho que você publica ali no blog, né? Se você quiser falar um pouquinho, que a gente vai deixar o link, gente, aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem o blog, conhecerem um pouquinho mais. Se quiser falar um pouquinho sobre como começou a ideia do blog,
material que você publica ainda hoje lá? O blog é minha mãe, o blog é Dona Deise, né? Então, o blog ele tá desde o começo da pesquisa sobre a história, né, da minha família circense, da pesquisa sobre a história da minha avó, né? Da minha avó, só reforçando, né, para quem está chegando, né, que é tida como uma pioneira da palhaçaria feminina no Brasil, né? Então, a primeira mulher palhaça que se tem notícia é minha avó, né, Maria Elisa Alves dos Reis, o palhaço chamego. Falo com muito orgulho, né, que aqui eu sei que a gente, eu ainda não vi o trabalho de vocês, mas eu sei, desde a primeira conversa que eu tive com a Gisele, né, toda a delicadeza e sensibilidade, todo o envolvimento com o trabalho que ela tem, todo o carinho que ela tem e tudo o que deve significar esse espetáculo que eu ainda não pude assistir, mas que eu sei, né, que é uma coisa com muito sentimento, muito afeto, como tudo que eu faço também, né, que tem esse vínculo, né, muito grande, já estou chorando, né, com tudo que a gente faz, porque a gente tem um propósito muito grande nas coisas que a gente faz, né, Gisele? Né, Isaac? Sim, sim. Não é? Eu, Então, a assim, gente... fala, perdão, da nossa... Imagina, desculpa eu. que assim, quando eu falei de ser assim um trabalho que é carregado de emoções, né, dessa ancestralidade, né, deles virem para né, para dar essa força para nós, né, quando a gente estreou lá no Sesc, né, o nosso espetáculo, eu posso dar muito spoiler, Pode, né? não, esse é um ambiente livre, acho que pode dar spoiler, senão senão a gente fica muito limitado no que a gente pode falar, não tem é problema. que no espetáculo tem, né, uma parte na peça onde tem assim, algumas fotos, né, são referências, né, à sua avó, né, está ali, né, não só como chamego, mas ela está ali também como ela, né, ela mãe, ela avó. E aí, que aconteceu? Assim, minha família toda foi assistir, nós estreamos no Sesc no dia 11, né, dia 11 de dezembro, e o meu pai, que assim, meu pai, um homem preto, que tem toda esse resgate, né? Porque assim, eu tenho o meu pai, um homem preto, a minha mãe, uma mulher branca, e assim, toda essa história, essa ancestralidade, né, negra que eu tenho, é do meu pai. E aí ele sentou e eu peguei, arrumei um jeito de pegar a foto da mãe dele, porque a gente queria colocar a foto de mulheres, né, principalmente, né, de mulheres fortes, né, e aí ele tinha a foto com muito orgulho, e mostrava para todo mundo, né, a foto da mãe, e aí eu, né, junto com a minha mãe, eu falei, mãe, me ajuda a pegar a foto, sem ele perceber, eu vou tirar a foto da foto e a gente põe no mesmo lugar, e ele não percebeu. E aí, a hora que a gente colocou lá a foto, né, num lugar assim, bem legal, de destaque, ele junto com a sua avó, né, a gente misturou essa família preta aí, né, essa grande família, e ele disse que ele sentou assim e ficava apontando, falava assim, lá, ó, minha mãe tá ali, ó. E falava assim, ficava apontando, coloquei alguns parentes também, alguns familiares, tias que já se foram. E aí ele assistiu, ele desceu, a senhora que acabou, me abraçou e falou assim, você trabalha bem. E aí eu peguei, eu falei, obrigada, pai. Ele fez assim para mim, né? Quando acabou, ele fez, você é danado, hein? E aí subiu no palco, né, Isaac? O Isaac falou assim, o senhor quer subir? Pode subir. Ele ficava olhando de longe, subiu no palco, foi lá, olhou tudo, né? Apontava tudo, mostrava quem era quem. Foi um momento de muito pertencimento, né? E aí nós tiramos nossa última foto juntos e ele foi. E aí ele foi embora. Na segunda-feira ele passou mal e 2 dias depois ele faleceu. Assim, parece que ele foi para abençoar mesmo e falar assim, vai, né? Pode ir, deu a benção e foi embora. E aí eu falei, Isaac, se ele tivesse ido, parece que ele estava segurando, né? Porque se ele tivesse ido, Mariana, um dia antes, sei lá, 5 dias antes, eu não ia conseguir estrear. E aí ele foi embora, foi de repente, ninguém esperava, né? Ele teve um problema.
né, pancreatite, né? E aí ele foi embora. E foi embora, e aí eu falei assim, nossa, e esse trabalho, ele vem carregado de muita emoção. É um sonho para mim fazer essa peça, e agora, ainda mais agora, e agora a gente não tinha foto dele lá, né? Até o Isaac falou, você não quer pôr a foto do teu pai? Eu falei assim, não, vamos pôr mais mulheres e tal. E agora ele vai para o espetáculo, a foto dele criança, dele já adulto, jogador de futebol, muito bom. Ele tem foto, inclusive, com o Pelé e com o Djalma Santos. Santos, nossa, seu pai jogou profissional, então? Ele jogou em grandes clubes. Então, assim, meu pai era uma pessoa incrível, um grande pai, um homem maravilhoso, um pai que eu agradeço a Deus, assim, por ter dado um pai como ele, assim. Como chama seu paizinho? Ele tem um nome diferente, é Gary Mosal Cândido de Oliveira. Era para ser Gary Mozart, mas ele era lá do interior de Minas. Maravilhoso. E assim, né? Assim, o cartório ficava longe, aí falava assim: ó, vai e registra. Gary, que era um artista que tinha na época, um cowboy lá, muito famoso, e Mozart, olha. Gary Mozart. Aí chegou lá, falou, Gary Mosal, aí ficou tudo junto. Gary Mosal. E ele gostava do nome dele, viu? Claro Ele que falava sim. Gary Mosal, mas o nome de jogador dele era Gary. Gary. Nós temos no espetáculo, são 3 painéis, e um dos painéis é uma parede com vários retratos. Então, ali nós temos várias fotos da família da Gi, né? Inclusive, tinha ele lá, criancinha, né? Não tinha? Não, né? Não, eu falei, não vamos pôr, não, vamos pôr só, olha. Então, tinha as tias, as avós da Gi, inclusive a avó branca dela também estava lá, mas a família, por parte de pai, né, da Gi, estava presente lá em várias lembranças. Colocamos referências, artistas que são referências para a Gi também. Sim. Então, tem várias artistas pretas, inclusive uma foto da sua avó também estava lá nesse mural. E que existe um momento dessa ligação com aquelas que já vieram, aquelas que passaram e servem como referência tanto para a Gi quanto para as futuras gerações que vêm, né? Assim como acho que o seu trabalho, o nosso trabalho também teve esse lugar do afeto da família, né? Eu sinto muito, minha querida, viu? Eu sinto muito, de verdade. Obrigada. Sinto muito. Um abraço muito grande em você, viu? Muita força. Sim. Sinto muito. Mas seu paizinho abençoou seu espetáculo. Abençoa. O Isaac falou assim, Gi, eu chorava, falava, não sei se eu vou continuar. O Isaac falou assim, Gi, mas ele deu, né, a bênção e tal. Eu falei, e ele assistiu. Eu falei, mas eu queria que ele assistisse mais vezes. Claro. Eu queria sentar com ele, né? Porque quando você chegava lá na casa, né, do meu pai, ele falava assim, vamos tomar um café, vamos fazer um café. E aí vinham as conversas, os causos, as histórias. E aí eu queria ouvir dele detalhes, o que ele pensou, o que ele sabe. Eu queria ter essa oportunidade, mas eu não tive. Foi muito rápido. Assistiu e falou, foi embora. Foi embora e... Ele te deu a devolutiva? Ele deu. Saída, lembra? Ele falou. Você é danado. Ele falou assim, você trabalha bem. Ele não sabe falar, ele sabia falar assim, você tem talento, ó, né? Muito bom. Ele falou, ó, você trabalha bem. E aí me deu um abraço, assim, e é isso, né? É só o que a gente quer, né? Abraço. Nossa. Eu sou muito grudada com meu pai também. E minha família é o inverso da sua, né? Eu tenho pai branco e mãe preta, né? O lado negro é o lado da mãe. É o lado da mãe. Olha só. Eu tenho essa. A opção de colocar a foto da minha avózinha, né, branca, foi uma mulher muito guerreira, uma mulher que sofreu muito, né, na mão de um homem que não tratou ela tão bem como ela merecia,
uma mulher incrível, muito boazinha, tadinha. E aí eu falei, não, eu quero pôr ela também, porque ela é uma mulher e ela foi uma guerreira Sim, e a também. história da gente, né? A história do povo da gente, né? O nosso povo é preto, é branco, né? É tudo isso, né? A gente é Exato, a nossa história, né? A gente não é só preto, exato. é que a gente normalmente só conta a história do lado branco, né? Tem muito contado o nosso povo preto, né? Exatamente. É branca, é indígena, né? É Exato. isso, né? Aí, eu queria que você resgatasse um pouquinho, Mariana, também Do sobre, blog? falando desse lugar de afetividade, né, de trazer a família, falar um pouquinho sobre o trabalho documentário, porque a gente vai, juntamente com essa conversa, a gente vai, né, ter aí a disponibilização do documentário, né, que vai sair junto com esse. Quem está vendo agora essa conversa vai estar, corre para ver o documentário, que vai estar aí disponível por umas horas. E que você falasse um pouquinho do seu processo também, que tem essa ligação emocional, familiar também, né? Sim, e aí até vou ligar um pouquinho com a tua pergunta anterior, que é a história do blog, né? Porque o projeto, a pesquisa da história da avó, né? Minha avó viveu 98 anos, né? E eu fui muito grudada com essa avó. Era avó, eu não conheci meus outros avós, né? Minha avó Lúcia, que é avó do pai, mãe do meu pai, ela faleceu quando eu era bebezinha. Meus avós, os avós, né? Eu não conheci, né? Quando eu nasci, eles já não existiam. Mas a minha avó Elisa, então, foi essa avó que representou todos os avós, né? Eu era grudada demais com ela, né? Cresci com ela, assim, muito grudada, muito apegada. E minha avó faleceu, né, em 2007, mas como eu disse, convivi muito com ela, viveu 98 anos. E aí, em 2009, que começa essa virada na minha vida, né? Que eu passo por um momento difícil pessoal, uma separação, e eu vou parar num curso de palhaço, né, em São Paulo, na época, estava, né, pululando aí um monte de cursos e oficinas de palhaço. Eu vou parar numa oficina do Jogando no Quintal, que é ali no bairro da Pompeia, né, aqui em São Paulo, e começo a fazer os cursos. Começo a fazer um curso com a Gabriela Argento, né, que é uma palhaça, né, que foi palhaça do Soleil, enfim. E aí começa uma trajetória, né? Começa, na verdade, uma trajetória, né, de descoberta, de autodescoberta, né? Uma coisa de como eu sou, palhaço, será e tal. E mais do que isso, ou junto com isso, eu começo a me reencontrar com a história da minha família circense. Eu começo a me reencontrar com a figura da minha avó, né? Que é o grande, que é a minha grande inspiração e que é o momento, né, de grande divisor de águas, assim, da minha vida mesmo, né? Esse reencontro com ela, né? Que eu cresci ouvindo as histórias que ela contava sobre o circo da nossa família, né? O grande Circo Teatro Guarani, que é um circo que durou quase 60 anos, né? Então, meu bisavô, pai dessa avó, né? Meu bisavô João Alves já foi um grande dono de circo, né? E um grande empresário negro, 13 anos depois da abolição, né? Enfim, né, essa história desse circo que eu não tinha noção da dimensão dessa história, né? E muitos dos detalhes eu vim descobrir depois desse primeiro trabalho, começando a ter, quando eu começo a pesquisar a história da avó, e ao mesmo tempo que eu vou descobrindo mais da avó, vou entendendo melhor, né, esse mundo da palhaçaria que me habita. Será que me habita? De que maneira eu herdo essa história, né? Eu, com bisavô palhaço, tio avô palhaço, vó palhaça, e tentando compreender se essa história, de alguma maneira, né, está no meu corpo, ou de que maneira está, né? E junto com isso tem uma caminhada, claro, familiar, né? Porque todo mundo muito envolvido, né? Minha família, o núcleo familiar é muito pequenininho, né? Eu sou basicamente, né? Eu, meu pai, minha mãe, né? Tem minhas tias e tal, mas assim, a gente tem, né, família, né? O núcleozinho é pequenininho, né? Eu sou filha única. Cinco, Nós também. ficou um Nós também. buraquinho, né? E agora, né, tô casado, então tem mais um, mas era tipo, era um time pequenininho. E eu falo tanto que até me perco, gente. E aí, quando a gente começa, né, a fazer a gente, né, né, começo a fazer esses cursos, eu trago muito para minha mãe, né, questionamento sobre a história do circo da nossa família. E minha mãe viveu a época do circo também, mas uma época de decadência do circo da nossa família, que é até resultado desculpa, gente, estou até secar aqui, que é até resultado do trabalho mais recente, que é uma série documental que chama Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, que a gente faz um recorte, né, no período que o circo se fixou em São Paulo,
ele para, né, de itinerar, e é o período de infância da minha mãe, que é final dos anos 40, né, ela ficou até os 15 anos dela trabalhando no circo, né, e minha mãe tinha muita... Como viveu a época de decadência do circo, ela falava pouquíssimo sobre isso, né, porque é isso, foi um período difícil, diferente da minha avó, né, que viveu a época áurea e que me contava as histórias com muita paixão, né, dos tempos do circo, em que o circo viajava o Brasil inteiro e que o circo era um grande circo, um circo para 2.000 espectadores. Enfim, ela trazia, né, toda uma visão e uma emoção e todo um envolvimento com um circo muito diferente de uma estrutura que minha mãe viveu, né? E minha mãe começa, né, nesse momento, né, conforme eu vou trazendo as perguntas para ela e querendo saber mais das histórias, ela começa a ir me respondendo aos poucos também e trazendo um pouco das lembranças que ela tem. E aí a gente, né, inscreve o projeto para um edital, o edital Carequinha da Funarte, né, que existia na época, né, na categoria pesquisa. Então, a princípio, era um trabalho de pesquisa sobre a história da minha avó, que já naquele momento, em 2014... Aí mais para frente, né? Deu um pulo aí, mas a gente mergulhou na história da família até então, né? Até esse período. E aí a gente inscreve esse projeto. A gente fez a pesquisa sobre a história da minha avó, porque nessa época a gente começa a entender que ela... que até então as pessoas falavam de palhaçaria feminina só a partir dos anos 80. Gente, estou falando um monte aqui, vocês seguram meu Não, por favor. Tranquilo. Oi, peguei o balão de repente e faço. E, né, porque até então as pessoas, né, falam muito de palhaçaria feminina acontecendo no Brasil a partir dos anos 80, que é quando começam a surgir as escolas de circo, né? E nesse período que eu vou fazendo as oficinas, a gente começa a participar dos festivais de circo, né? A gente participa de um pré-encontro de mulheres palhaças internacional, pré-encontro internacional de mulheres palhaças aqui de São Paulo, que acontece em 2013, né? E aí a gente traz um pouco da travadinha. Que aconteceu em 2013. Vou falar inteiro, então. A gente participou, então, de um pré-encontro de mulheres palhaças, pré-encontro internacional de mulheres palhaças em São Paulo, que aconteceu em 2013, né? Era um festival organizado pela palhaça Mafalda. Ah, sim. Né? Sim. E nesse pré-encontro a gente faz uma leitura até do livro, que foi um divisor de águas também na minha história, que foi, né, nesse livro foi um primeiro registro que eu encontrei da história da minha avó, né, que é o Terceiro Sinal, né, e que foi muito importante para mim, porque até então eu perguntava, né, sobre se as pessoas conheciam a história da minha avó e ninguém sabia muito, e nesse livro tem um capítulo que chama Palhaço, né, e o palhaço ao qual se refere é a minha avó, e eu fiz leitura desse texto na época, né, desse pré-encontro, e todo mundo ficou muito emocionado, e aí quando a gente falou, né, dessa coisa dela ser palhaça em 1940, aquilo foi, não, como assim, né, a gente sabe de palhaçaria feminina na França, nessa época, a Ana Fratellini, né, mas aqui no Brasil ninguém sabia, enfim. As referências que ficaram, né, as referências, houve um apagamento mesmo totalmente, né? Desse registro histórico, da importância histórica, né? Eu acho que... O que a gente sabe, né, das nossas histórias, né? É isso, né? A gente sabe, né? Tem muito, até a professora Hermínia Silva, né, que é historiadora, ela fala muito. Tem muitos livros escritos sobre o circo, mas dessa família branca europeia, né? Então, assim, né? Até que a gente traz, né? Não só, claro que não é só a história da minha família, mas tem essa questão, por exemplo, da figura do meu bisavô, né? Que as pessoas falam impensável que um homem preto fosse dono do maior empreendimento da época, né, que era o circo, né, o circo era o grande centro cultural da época, né, assim, início dos anos do século XIX, né, do século XX, perdão, né, 1900, né, era impossível imaginar, né, impossível imaginar hoje numa história que foi apagada, né, assim, né, se a gente sabe da existência, isso tudo começa, né, a modificar de lugar, né, e assim como a história do meu bisavô, a gente vai, né, descobrindo, né, digo nesse movimento, né, de participar dos debates, dos encontros de palhaçaria, dos encontros de teatro, e nessa divulgação, nessa partilha que a gente tem, né, com esse trabalho que eu venho fazendo, tanto sobre a história da minha avó, como meu bisavô, e histórias do circo Guarani, como a gente vem descobrindo outras tantas histórias, né, a própria
professora Hermínia Silva, ela fala, o fato da gente descobrir, né, a chamego, o pioneirismo da chamego, na verdade, abre um leque de possibilidades de, tipo, quantas mulheres, né, quantos chamegos será que não existiram, né? Quantas mulheres será que não se apresentaram? Mas até então era impensável, né? Então, essa coisa da importância, né, do registro, enfim. Mas aí eu sei que eu fui embora, mas só para trazer com o blog, que paralelo ao trabalho que a gente faz com o blog, né? Com o blog, perdão, do documentário, quando a gente ganha um edital, a gente faz a pesquisa sobre a avó, que é um texto escrito que vai virar um livro, que já está num forninho faz tempo, mas eu acho que esse ano a gente vai conseguir pôr para frente, né? O trabalho da avó, todas as coisas aqui que eu trouxe. Ó. O trabalho do bisavô também, que também está aqui, 350 páginas sobre um homem preto, circense, pouco ou nada se sabia aqui, muito em breve na nossa biblioteca. Então a gente faz a pesquisa da avó, a pesquisa da avó, o documentário Minha Avó Era Palhaço, sobre a história, a trajetória artística da minha avó, e o blog. E o blog, quem escreve é minha mãe. Então é um espaço, né? Ele então tá desde 2015, a gente estreou, colocou no ar também. Ai, gente, só eu tô falando aqui, louca. Que não, por favor, a gente já vai complementar. Que louca a pessoa que quer contar tudo, gente. E a gente faz. E aí minha mãe começa a escrever esse blog, né? Primeiro romanceando as histórias de família, as lembranças que ela tem das histórias de família, e faz encontros da nossa família, né? Então, por exemplo, porque ela faz uma estrutura como era a estrutura do circo-teatro na época, né? Que era o circo da nossa família. Então, ela é como um mestre de cerimônias, né? E ela fala que a primeira parte era dos números e a segunda parte, isso numa estrutura do texto, ela tenta reproduzir a estrutura do circo, do espetáculo circense, né? E aí, tipo, a segunda parte é a parte do espetáculo. Então, ela fazia, tipo, encontros da minha avó com o meu avô no céu, sabe? Assim, minha mãe é jornalista, né? Não, e ela arrasou, que ela já começou a criar uma dramaturgia nova. Não, o mundo todo ali, né? E ela fala que se realiza, assim, né? Não é nada. É isso. A gente estreou o blog 21 de março de 2015, que era a data do aniversário da minha avó, só que em 2015, né? E o filme a gente estreou no ano seguinte, também no dia do aniversário da minha avó. E minha mãe vem escrevendo. Agora a gente está assim com as datas um pouco. A gente faz não sempre uma vez por semana, por, enfim, uma série de razões, mas a gente seguiu com um blog semanal todos os sábados por 7 anos, assim, com 7 anos, já deu 7 anos? 7 anos, assim. Todos os sábados ela escrevendo, claro, é um espaço que tem divulgação dos trabalhos da gente, tudo o que acontece, né, sobre a pesquisa, sobre os trabalhos que são realizados, né, como os encontros da gente, o trabalho de vocês, né, então a gente leva para o blog, né, a gente sempre pede, né, também, se puder dar um depoimento para a gente entender, então a gente tem esse lugar de registro, um grande acervo digital dessas memórias, dessas histórias, né, e é uma coisa que para minha mãe é um ressignificar de todas essas histórias também, né, de todas essas memórias, né, minha mãe é jornalista, né, de formação, então ela ama escrever, então o blog para ela, assim, é um lugar de muita realização, assim, e de ressignificação dessas memórias também. Assim como esse trabalho, né, de pesquisa tem sido para mim, né, é um lugar que eu acho que é onde se encontra muito, né, o trabalho da gente, né, essa expressão, né, da gente, né, que eu percebo, né, como eu disse, pela primeira conversa que eu tive com a Gisele e também com as conversas que eu tive com o Isaac, né, desse lugar do afeto, e na verdade o trabalho da gente é um lugar de expressão de tudo que a gente sente, né, e de partilha, né, desses sentimentos e reflexões a partir das histórias das nossas famílias, né, dessas mulheres, não sei. E você sabe que o contato que a gente teve com o blog, a gente teve contato primeiro com o blog e depois com o documentário. Então a gente seguiu quase que o caminho, quase que o processo de criação do seu trabalho também, né? Do trabalho de vocês. Então a gente teve contato ali primeiro quase um diálogo com a sua mãe, acompanhando ali o blog. O blog tem esse lugar linda, que coisa linda de troca mesmo, né? Tem uma coisa que é mais pessoal, assim, né? E ele é de uma importância documental, assim, porque ele traz referências não só de material, além das entrevistas, mas também tem esse lugar do afeto, que isso também é registro, né, Gi? Sim. Porque como o nosso trabalho também veio desse lugar
do afeto, de trazer a questão familiar e da maneira como a personagem do espetáculo, ela ela é muito ampla, assim, né? Ela está ali representando várias outras mulheres, várias outras trabalhadoras, né, Gi? Sim, sim. Até se quiser falar um pouquinho como foi nessa parte falar um pouco mais sobre como foi para você também dessa ligação com o blog, como foi da referência da... Assim, quando eu assim, conversei com a Mariana, né? Acho que foi, foi em 2015, 2000, uma coisa assim, né? Que tinha aquela. Assim, chegamos a fazer uma coisa sobre PROAC e CMS, aí não deu certo, né? A captação, mas foi aprovado, mas não deu para captar. E aí eu falei assim, gente, que incrível, eu consegui falar com a neta dela, né? E aí você foi, eu já falei isso para você foi incrível, você foi de uma humildade, de uma simplicidade e ao mesmo tempo de um carinho tão grande comigo. Você falou assim: não, nossa, muito obrigada, não vou te ajudar, o que você precisar. E eu falei assim: então faz assim, eu vou, né, captar esse dinheiro. E aí eu volto a falar com você, e aí acabou não dando certo. Mas ali naquele primeiro momento, nesse primeiro contato que nós tivemos, aí eu comecei, eu cheguei até você porque eu vi na internet, né, essa história, vi a história lá da tua avó, né, amamentando, e na minha cabeça eu não tinha entendido que não tinha foto. Eu fiquei procurando. Que a Gi, só para contextualizar, quem está assistindo, está falando sobre o trecho da Dirce Militello, né? Do livro, né? Que é desse livro aqui que eu mostrei. Porque eu fui pesquisando, fui vendo, nossa, que história linda, que coisa maravilhosa. E aí eu vi tua avó num vídeo dançando, né? E lembrou muito minhas tias, porque eu, assim como você, eu também não tive contato com os meus avós, né? Meus avós, da parte da minha mãe, lá em Curitiba, da parte do meu pai, lá em Minas, mas eles já eram, meu pai era caçula de 13, né? Então, assim, minha avó era bem velhinha, eu não me lembro dela, assim, era bem idosinha, e aí ela faleceu, eu assim, nem me entendia por gente ainda, assim, né? E ela faleceu. Meu avô faleceu depois, um pouco depois, então assim, eu não tive contato, né? Lá em Curitiba a gente não teve muito contato, porque minha mãe veio fugida, né? Porque meu avô não permitia que ela ficasse com meu pai, então ela veio fugida porque meu avô apontou uma arma na cara dela e falou: sai do jeito que você chegou, porque eu falei que não era para você namorar aquele, né, bandido, aquele, e foi falando, né, todas as palavras que... E ela pegou e foi embora. Então, assim, a gente ficou um tempo sem ter muito contato, como é muito longe, né, a gente acabou não, em condições também, né, financeiras, a gente não conseguia ter muito contato. Passou um tempo, eles faleceram. Assim, ela faleceu, ele faleceu, depois ela faleceu, então, assim, não tive muito contato. Então, assim, toda essa... Eu até me perdi. A gente estava falando sobre essa relação do afeto familiar. Isso, a gente, assim, nós somos nós, assim, aqui, né? Nós somos nós aqui. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, vou voltar para onde eu vou rebobinar a fita, né? E aí nós vamos... eu pesquisando lá, vi toda a história, falei, nossa, parece muito com as minhas tias, ela... Assim, e assim, depois eu vou mostrar, né, para vocês a foto da minha avó, a foto das minhas tias, igualzinho, assim, aquele jeitinho. E, assim, toda essa parte alegre, de rir, de se comunicar, e sabe? E essa parte meio que cômica minha, eu peguei muito do meu pai. O pessoal fala assim, nossa, você é teu pai.
igualzinho, esse o jeito de falar. Meu pai, ele andava na cidade, não podia nem abaixar a mão, porque toda hora ele estava lá, e eu também, eu É passo, igualzinho, é igualzinho. passando, cumprimenta um, cumprimenta outro, um abraça outro, conta piada, dá risada. Assim, eu tenho um amigo meu dele, a gente começa a conversar, meu irmãozinho preto, e a gente começa a cair no chão de tanto rir, assim, sem medo de ser feliz, sabe? Assim, e aí eu peguei muito, hora que eu vi tua avó, eu falei, meu Deus, que incrível, eu quero fazer essa história, eu preciso, né, fazer isso, que isso aí é meio que minha história também, né? Eu sempre querendo ser palhaça, mas achava que não era, porque eu, assim, eu pensava, ah, não, mas ser palhaça, nossa, o pessoal já não me leva muito a sério pelos meus jeitos. Se eu falar que eu sou palhaça, aí depois eu pensei, falei, não, eu sou palhaça, pode me chamar de palhaça que eu venho. Eu sou palhaça. Aí montei uma palhaçaria aqui em Rio Preto e coloquei um outdoor bem grande, um letreiro, Palhaçaria Gisele Lansoni. Falei, agora eu assumi a minha. Mas como mais dinheiro saía do que entrava, eu fechei. E aí foi aí que lá dentro da palhaçaria, inclusive, que eu conheci a história da sua avó e vi um pedacinho do documentário, aquele O teaser, teaser o trailer, né? o trailer do filme. E eu falei assim, nossa, que demais! Fucei, achei você. E aí foi aí que nós conversamos. Aí todo esse processo de ICMS não deu certo, a captação. Foi aí que eu falei, num trabalho com o Isaac, eu falei, Isaac, eu tenho uma história assim, 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 eu queria te falar. O Isaac falou, gente, que história linda, vamos. E foi aí que nós retomamos, voltei a falar com você. E aí, na hora de achar essas palhaças, essas mulheres pretas, palhaças, eu falei assim, não tem, Isaac. Não tem, porque assim, eu não sabia onde elas estavam, né? E o Isaac, como está mais em São Paulo, assim, bastante em São Paulo, ele falou assim, Gisele, olha, eu encontrei muita gente bacana aqui. Tem muita. Né? Porque eu falei assim, não, vamos trabalhar com a Georgette, né? Falei assim, vamos trabalhar com a Georgette Fadel, que eu gosto demais dela, assim, admiro, uma grande mulher. Aí o Isaac falou assim, poxa, Gi, vamos ver essas mulheres pretas também, né, que são maravilhosas. Vamos achar, a gente vai achar. E ele encontrou, então, a Ana A Bela Bela Costa. Costa. Ela está em São Paulo agora, vocês sabiam? Hã? Ana Luísa Bela Costa está em São Paulo agora. Está morando em São Paulo. Então, precisamos ir para São Paulo, apresentar, né? Chamar essas mulheres aí, a Lilian, né? Lilian Teles, Ah, lindo. a, a A Miriam Vieira. Miriam Vieira, eu estava tentando lembrar. Também. Miriam Vieira, maravilhosa. Então, assim, aí foi o Heraldo, né? O Heraldo Firmino, que trabalha, que fez o Benjamin, né? Que fez o espetáculo em cima da história do Benjamin, primeiro palhaço negro, né? Da história que se tem, né? Que se tem conhecimento. E foi um trabalho maravilhoso, né? Antes de montar o espetáculo. E foi assim que assim, a gente chegou nesse processo, né? Foi, e quando a gente começou a trabalhar, a ideia inicial, a gente estava, né, a gente sabia que queria trazer mais uma oportunidade de dar luz para a história da sua avó. Eu acho que, assim, quanto ela precisa de mais e mais visibilidade, eu acho, tanto que, assim, para mim, o seu trabalho, ele é artístico, ele é documental, ele é resgate, que é, né, por isso que é tão importante a gente está sempre divulgando, mais e mais pessoas precisam assistir, precisam ter conhecimento. As pessoas, sempre por onde a gente passa, a gente sempre faz questão de trazer a referência, de falar da figura da sua avó e como ela serviu de inspiração, falar do seu trabalho. E aí a gente
nessa pesquisa, lendo ali, né, tendo contato com o blog, eu não conhecia o trabalho o livro da Dirce, e aí a gente ainda sem estruturar o espetáculo, a gente, né, teve o contato e a gente viu o trecho da foto não batida, né, da descrição da cena que ela viu, e aí eu falei assim, nossa, Gi, eu achei o ponto de partida do nosso trabalho. Então, o É bonito porque ele é o ponto de partida da minha também, o encontro exatamente, do livro. exato. Eu acho que foi exatamente isso. Exatamente isso. Para você ver como é um registro, né? Isso traz a questão de estar registrado e trazer isso enquanto registro é importante, né? Que foi a motivação que você falou também para o seu trabalho, e aí eu vi e falei assim, nossa, eu acho que talvez então vamos partir também desse lugar, porque, querendo ou não, a descrição que ela traz é extremamente emocionante, né? Imaginar ver essa cena. Sim. Eu falou para o pessoal que não está vendo, só não sei se a gente citou o que é a cena, né? Ah, não, verdade. Porque assim, Quer citar a que cena que traz, né? Que cena? É verdade, a gente tá falando, a gente sabe, né? E as pessoas... É que assim, quando eu li lá, ela fala assim, a foto que nunca foi batida, né? É uma coisa assim. E que tá um palhaço amamentando o palhaço, né? A figura masculina ali, amamentando o bebê. Porque ela foi olhar, né, nos bastidores, né? Por debaixo da lona, e ela viu essa cena real e ela não conseguiu bater uma foto, porque ela não tinha uma máquina ali, né? Se fosse nos dias de hoje, né, com certeza ia registrar mais. Bati uma foto ali e eternizar, né? E eu li isso e pensei, ela bateu uma foto, né? Tá escrito, Zé, foto não batida. E eu procurando... Nesse HD, né? E nesse HD, né? E eu procurando foto, imagem, cena, e foi aí que eu vi a cena da sua avó E isso que o Isaac falou, que assim, eu queria que as pessoas soubessem dessa história. Eu falei, gente, mas como? Até então eu não tinha tanto conhecimento, entendimento desse apagão, né? Dessa coisa deles apagarem, tipo, não tem, não, ó. E eu achava que, tipo assim, nossa, meu Deus, que absurdo, como? Não, as pessoas precisam saber disso, dessa história, é tão incrível. Eu quero contar isso num teatro, né? Eu achei tão incrível. E foi isso, né? Também, né? Uma das coisas que me motivou, né? A história, o fato de pouca gente conhecer, e aí... E no fim, acho que foi isso. Olha a importância da gente ter contato com esse material que você compartilhou, porque, assim, no nosso trabalho, é aquilo que a gente falou, né? Quem está em cena não é o chamego, porque a gente vai trazer essa situação, já dando spoiler, né? Não tem problema, mas já dando spoiler, a mesma situação, né? De uma mãe que está ali, né, como palhaço, não tem como, é uma ligação direta, né, com a figura da sua avó, e a gente aproveitou, né, de todo esse conhecimento que você compartilhou para também entender um pouco, porque é um universo distante, e que ainda os materiais não são de tão fácil acesso. Então, o contexto de como era o circo, as entrevistas, a relação, por exemplo, da sua mãe que, né, que ela compartilha que não gostava muito do chamego, isso também foi uma referência, né, dessa relação da criança. Surpresa, pai! É a motivação do Guarani, né? A motivação do Guarani é a relação da minha mãe com o chamego, né? É o mote da série documental, né? É bom que a gente tem, né, então, cruzadas as motivações, né, de criação, né? Então, são pontos muito, né, conversando aqui com vocês, né? Então, a importância do livro, para mim, no lugar do registro e também da imagem que o trecho do texto traz, né? E que para vocês também tocou no mesmo lugar, né? Assim como, né, esses outros pontos que a gente trouxe, né? No caso, né, da relação da minha mãe com a minha avó, né? Que também é uma coisa que saltou para vocês, né? E que foi ponto de virada, né?
Foi, e sendo bem honesto, é realmente de agradecer, porque o fato de você ter trazido esse trecho que te motivou a seguir esse caminho também foi um ponto de contato que nós não conhecíamos, assim, a obra da Dirce, né? Eu não conhecia, e eu falei assim, nossa, realmente, não tem como, eles não ficar tocado por esse trecho. Não tem como não se emocionar, porque escancara tanto o apagamento quanto essa situação da mãe, Mulher da, em da questão cena, da né? mulher, né, de estar ali, da jornada dupla, sabe? E que a gente traz isso também, né, além da questão dessa valorização da questão racial, mas também tem essa questão da mulher, né, Gi, Sim. que a gente se debruçou, a questão da mãe. E E que assim, o Isaac fala, né? E a gente fala jornada dupla, mas eu acho que é jornada tripla, porque é tanta coisa. Você fala, ainda mais para uma mulher artista. Nossa, se já é difícil para uma mulher preta, para uma mulher artista, sim, acho que é mais difícil, né? Porque primeiro não tem essa aceitação, né? E tá, não, peraí, você quer ser uma artista? Tá, mas qual a cor, né? E como que você vai se apresentar? Então, né, naquela época, tua avó teve que se vestir de homem, né? Para poder ser aceito, né? Para poder ser aceito dentro desse lugar aí, né? Porque não se aceitava. Então, imagina, e sendo mãe, né? E tendo que cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, fazer. Então, assim, aí a gente estende isso para outras profissões, outras mulheres também. A gente discute bastante, está se discutindo bastante isso aqui em Rio Preto, sobre essa questão de aonde estão os artistas pretos, né? Porque assim, se nós somos a maioria no país, por que nós não somos a maioria Nos palcos, palcos, por exemplo, né? até mesmo na técnica, né? Porque a gente, essa coisa de procurar técnica e tudo mais, nossa, é muito difícil a gente achar essas pessoas, porque elas estão tendo que batalhar ali, elas estão na periferia tentando se sustentar a família, né? Eu tenho o exemplo do meu pai, por exemplo, né, que jogou, ele era um bom jogador, mas quando ele se viu com 3 filhas e uma esposa, ele teve que abrir mão. Ou eu jogo futebol, ou eu cuido da minha família. E ele abriu mão do sonho dele para cuidar da gente, porque ele não conseguia, né? Nós nascemos cada uma numa cidade diferente, porque minha mãe ia na casa das minhas tias, morava num lugar, depois morava em outro, depois morava em outro, e ele viajando, porque ele viajava com futebol. Então, assim, aonde estão esses grandes profissionais, né, de todas as áreas? o que está faltando, na verdade, né, Gi, visibilidade, porque tem muitos extremamente talentosos. Sim, Quando eu tive a conversa com a Gi de quem a gente convidaria para o ciclo daquele ciclo de diálogos, não foi difícil encontrar, entendeu? São muitas palhaças pretas talentosas, são muitas. Assim, o que acontece é qual é o espaço que essas palhaças estão tendo, qual é o espaço de divulgação, de trabalho, de visibilidade, porque na verdade, assim, elas são muitas, extremamente capazes, né? Mas e incrível que esse trabalho fez com que a gente saísse de uma zona de conforto, porque a gente está sempre vendo os mesmos, né? O Isaac até despertou isso para mim, falou, Gia, legal, Georgette, mas, poxa, vamos ver umas outras, vamos pesquisar, a gente vai achar. E aí, quando você, né, na primeira procura dele, já foi brotando essas mulheres, esses artistas, e a gente falou, meu Deus, né?
Uau! Que legal, que legal. E é isso. É porque é uma roda viva, né? O jogo é vivo, né? Dessa coisa. Aí falando desse lugar nosso, né, de arte, de produção cultural, né, assim, também, né, que isso, enfim, está em Sim, muitos lugares, né, está numa mentalidade, né, está numa construção, está no imaginário, né, da gente, né, quem está nas sim, telas, né, quem ocupa as telas, quem ocupa as novelas, e quando tem os atores negros, que papéis eles fazem, né, que papéis nós fazemos, né, então, quais são as histórias exato. que são contadas, então é um monte de seleção de história, de memória, de escolhas, Sim, né, então, assim, a sim. gente tem que ir modificando, né, É, essa lógica, né? É isso, né? Eu sou uma artista preta, quem eu quero que me represente, né? Quem pode contar a minha história também? Quem me ajuda a me fortalecer, né? Enfim, né? E a gente tem que ir refazendo essas lógicas de todo o pensamento, né? Como que a gente produz tal coisa, né? Não é deixar de produzir com os parceiros brancos, não é isso, porque é isso, né? A gente é, né, uma família, né? A história do nosso povo é tudo isso que a gente vem falando, mas tem essa coisa da gente ir invertendo umas lógicas, né? Para que a gente chegue em lugares. São lugares muito potentes, né? De histórias gigantescas, de histórias que são apagadas, de histórias que não são contadas, né? Como tudo se modifica, né? Quando a gente começa a se apropriar, será que é uma palavra boa? Se apropriar dessas histórias, habitar a nossa história mesmo, né? Tudo se modifica, né? Quando você sai dessa lógica, as histórias passam a ser outras, né? É isso, né? Essa coisa. De repente, um circo no começo do século XX, um circo que tinha uma, né, a dona, minha bisavó indígena e meu bisavô um homem preto. E o pessoal fala, nossa, é impossível. Não, né? Não, Um circo não. de protagonistas pretos. Hoje a gente está falando, né, de, mas tem atores pretos, a gente consegue, mas tinha já lá, né? 13 anos depois da abolição já tinha. E aqui também tem, mas é isso que você falou, Isaac, também esse lugar da visibilidade, né? Eu, na verdade, essa coisa da rede de mulheres palhaças, para mim foi meio que nesse período, né, que a coisa começou a se fortalecer e eu comecei a enxergar, né? Daí a importância dessa coisa das redes, né, a nosso favor, né? As redes que na verdade são as associações, que são os grupos, que são, né, que, né, hoje em dia estão nas plataformas aí, tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso, né? Mas, né, são os grupos, né, as formações de grupo, e aí a gente consegue dar essa visibilidade, né, para essa existência no número, né, em quantidade, né? E quando teve essa coisa das redes de mulheres palhaças, de repente, né, para mim também, nossa, tem muita mulher palhaça. E aí, acho que foi 2019, eu não queria errar essa data, mas talvez eu erre. Teve um menino que me procurou porque queria comemorar os 150 anos do Benjamin de Oliveira, um menino do Rio de Janeiro, o Will. Ele ia fazer um espetáculo e ele quis fazer uma rede de artistas pretos circenses. E é isso, em 2019, né? E aí você fala, puxa, né? Nunca existiu, nossa, estamos inaugurando uma rede. Não, né? Então aí mas é isso. Aí tô indo para muitos lugares, tá, gente? Não, Também. não, mas é. E aí, recentemente, né, acho que foi no ano passado, o Itaú Cultural fez uma ocupação do Benjamin de Oliveira também, né, que até acho que eu comentei no nosso outro encontro, né, Sim, sim. e que está disponível, né, também na internet, você consegue acessar esse conteúdo, e eu fiquei muito impressionada, porque a gente falava, né, de teatro negro nos anos 60 no Rio de Janeiro, e aí, de repente, nessa exposição, nessa ocupação lá do Itaú, contando a história do Benjamin, você vê tipo uma série de artistas pretos, né, no teatro, no circo, num teatro que acontecia no circo, assim, né? Então, uma mulherada, a irmã do Benjamin, tipo, toda linda, com um figurino maravilhoso, impecável, né? Isso é, tipo, sei lá, 1911, sabe? Assim, então, assim, do que a gente está falando hoje? Das mesmas coisas que se falavam há 100 anos atrás, só que elas continuam sendo apagadas, então é quase como se sempre a gente estivesse recomeçando e é uma luta, né, de muito Dá, tempo. e dá essa sensação de que não existem. Não existe. Porque o sentimento que tinha quando. Tanto que assim, né? Esse diálogo, humildemente falando mesmo, né? Quando a Gi falou, não tem. E na verdade não é essa situação, né? Existem tem. muitos extremamente talentosos, e a partir do momento que a gente começa a ter. E é uma rede, porque ter contato com a partir por exemplo, uma rede social, que hoje em dia é essa possibilidade de uma rede social,
você já começa a perceber, a ver a rede. Porque essa pessoa está trabalhando com essa. Olha, tem essa, porque normalmente escolhe um ícone, né? Por exemplo, a Armando Benjamin não tem um espaço, um reconhecimento. A história dela é porque escolhe um ícone e fala, parece que só existia ele. Né? Como se eu só houvesse uma possibilidade de representação. E, na verdade, era um múltiplo. Que é mais do que aquela fala da Hermínia Silva no documentário da Vogue, para mim é uma das gigantes que me deu nó na cabeça, né? Junto com as outras coisas que a gente está falando, essa é uma das que me deu nó na cabeça, que ela fala assim, os palhaços negros, os palhaços cantores, na sua maioria negros, são os primeiros a gravar disco no Brasil. Você fala assim, oi, que parte da história que eu não sei. Tipo, como assim? Olha o tamanho da importância dos caboclos, gente. Como assim? Os palhaços cantores, na maioria negros, são os primeiros a gravar disco no Brasil. Tá aí, ó, outro fio para a gente desatar aí, gente. Exato. Quem sabe já é o próximo documentário que você segue. Pois é, gente. Inclusive. Então, mas falando, né, dessa coisa de a gente se juntar, né? A Ana Luísa que falou, inclusive, né, na live que a gente fez, de se aquilombar, né? Porque um dá força para o outro, um pega na mão do outro, um puxa o outro, né? Porque se a gente for esperar, né, não vai. Então, um tem que dar esse apoio e se juntar e falar, olha, nós estamos aqui e nós somos bons, né? Que eu sempre falo isso, sim, é legal a gente abordar sempre esse assunto, né, desse movimento, tudo, mas, assim, mostrar como nós somos bons no que a gente faz, né, porque a Maria Elisa assim, tudo, né, todos que viram falam como ela era engraçada, né, um palhaço, né, como que ele era engraçado. Então, assim, é isso, né? Tem talento. É muita gente talentosa, né? Gente. E aí, só para a gente não se prolongar muito, né? Porque a gente percebe que a gente gosta de falar. Eu vou exibir, então, o trailer do filme documentário Minha Avó é Palhaço, e depois também o teaser. E a gente faz as últimas apreciações, a ponte entre as duas coisas. Só para também não ficar muito longo, porque eu quero que vocês que estão assistindo aqui o bate-papo agora corram lá para assistir o filme documentário. Então, eu vou... Talvez essa parte seja editada, caso não seja tão fácil. Então, vamos começar com... Eu acho que... Ao picadeiro do grande circo Guarani. Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil. Se ela estivesse aqui, faria 107 anos. Há quase uma década de sua partida, eu, Mariana Gabriel, a palhaça birota, resolvi percorrer os caminhos da minha avó em sua trajetória pelos picadeiros. Em comemoração ao seu aniversário, trago aqui o meu presente, um filme sobre sua história. E quero compartilhar com vocês. Minha avó era palhaço. Palhaço homem, chamego. Preparem seus corações, aguçem suas expectativas. O grande show vai começar! Já vou chorar. Eu sou suspeita, né? Eu vejo a voz, né? Eu não sei o que aconteceu, que a tela ficou gigantesca.
Eu vou... Cadê o apresentar? Vou mostrar o teaser, que vai ser, então, primeira mão. Você conhecer um pouquinho. Vamos ver. Curiosa. A gente tem 2. Eu, na verdade, não me lembro. Eu vou colocar, acho que este daqui. Que lindo, gente. Que lindo. E a gente trouxe para o espetáculo, Mariana, se contando a sinopse, é esse palhaço que acaba de sair do picadeiro. Então, o espetáculo começa como se ele estivesse encerrando o show e entrando em cena para não acordar o bebê que está ali dormindo. Então, o palhaço vai passar por várias situações de evitar fazer barulho, então ele derruba coisa, e ao mesmo tempo ele tem que fazer, ele percebe que a casa está suja, tem que fazer faxina, ele vai tendo que fazer várias funções domésticas ali, né, para cuidar desse ambiente, e não acordar o bebê. Vai dando um pequeno spoilerzinho, assim, acontece, né, do bebê acordar em algum momento, e passa a ser a situação dele tentar descobrir por que o bebê chora e o que fazer para esse bebê não chorar. Né? Tá emocionado, Gi? É que esse teaser aí, ele foi da apresentação que nós fizemos que meu pai assistiu. Né? E assim, a gente pediu para os ancestrais, né, nesse dia, vai que dê tudo certo, porque estreia, né? A gente fica, por mais que você já faça um ensaio aberto, a gente fez, né, alguns ensaios abertos, mas a gente fala, tomara que dê tudo certo, né? Porque tem muitos detalhes, né, no espetáculo, assim, que se uma coisinha não tiver ali, a gente já perde uma cena toda. E aí deu tudo certo, graças a Deus, meu pai teve a oportunidade, então, de assistir, de se emocionar, e é isso, e fui embora, né? Foi por isso que eu me emociono, nossa, adianta, ixi. Nós entramos no FIT agora, né? Viva! Entramos para o FIT, né? Fizemos nossa inscrição lá e foi um dos espetáculos selecionados, né? Para quem não sabe, o FIT é um Festival Internacional de Teatro que acontece aqui em São José do Rio Preto, em julho. Né? São 10 dias de espetáculos do mundo, né? Todo, né? Pessoal que se inscreve, e aí vem espetáculos de todos os lugares, e o nosso foi um dos escolhidos, então, né? Maria Elisa vai estar sendo representada ali, tanto quanto outras palhaças também, mulheres pretas, né? É isso. Muito lindo, uma produção linda, né? Dá para ver assim a produção tão cuidada, uma coisa tão linda, né? Você linda em cena, que eu não tinha a menor dúvida. Linda, linda, linda. Não era eu. É linda, né? É linda, né? Uma coisa muito linda, né? Muito e a gente tem no espetáculo o momento de... vou dar um spoiler, não tem como a gente não... para poder abordar o tema, né? Mas tem um momento da transformação ali, que a gente traz a cena da amamentação, ainda chega e descobre, né, o porquê que o bebê, e aí acontece a transformação e a revelação da palhaça. Que né? coisa então, linda. A gente não traz isso no teaser, né, para o teaser não revelar, mas existe aí o momento em que a Gisele tira a maquiagem,
fica ainda de nariz, né, como palhaça, mas revela que ali embaixo tinha palhaça E aí a foto, então, enfim, será batida. Exato, a gente Que dá coisa linda, que coisa essa... linda, que É coisa mais isso. linda, gente. Muito, muito lindo. Tô Olha, arrepiada inteira, assim. estou muito ansioso, espero que em breve a gente consiga ter esse encontro presencial, né? Desde o nosso bate-papo no ciclo, a gente já estava falando que tinha esse desejo, espero que em breve a gente esteja em São Paulo, Sim, apresentando, circulando o espetáculo. O pessoal que está assistindo, então, corre agora para assistir o filme documentário, incrível, que serviu de inspiração, vai conhecer o blog, ter contato com todo o material ali que a Mariana e a Deise compartilham, que é cheio de afeto, ao mesmo tempo que é cheio de história, e a gente precisa divulgar e, assim, proliferar essa história, E sabe? Eu acho que vai rápido, porque vai ficar pouquinho, exato, é isso, já emenda. já emenda, assiste, e é isso. Te agradecer de novo, Mariana. Eu tenho certeza, assim, eu acho que se a gente pudesse ficar 2 horas, a gente com certeza teria mais hora. muito Se eu estivesse em São assunto. Paulo, a gente ia estar aqui comendo bolo e conversando até o arroz secar, né? Por favor, Exato. né? Aliás, eu espero E esse se encontro, ó. deixasse, Maria, se deixasse eu e você aqui, né? Sem o Isaac, era só chorando, Não, falando. aí era E só nós, chorar. É bom que o Isaac dá aquela equilibrada, né? Com nós. que senão fica as duas assim, né? Batendo um papo aqui, nós vamos até de Até o arroz noite. secar. Só que tem duas coisas assim, que ficam muito na minha cabeça, né? É claro, muitas coisas de tudo que a gente está falando, mas tem uma coisa muito linda que você falou de que fica assim, né? E que foi uma coisa que foi muito dita, né? Assim, eu tenho muita felicidade de ter recebido, né? Isso com esse trabalho da avó, é que as pessoas falam assim, né? É comum, né? Eu acho que eu talvez tenha dito isso para vocês em algum momento também, que é uma coisa. Quando acaba o filme, o pessoal costuma vir querer abraçar, né? E que eu acho que é tudo reflexo dessa onda chameguenta, que é o que representa a minha avó, né? É um lugar de afeto, um lugar de chamego, né? E as pessoas normalmente vêm ou para me abraçar, ou abraçar minha avó, ou as duas. E a pessoa fala, né, assim, sabe o que é? É que sua avó se parece muito com a minha, né? E, né, como você falou da sua avó, das suas Exato. tias, das suas, né, e que é muito lindo isso, né? Isso para mim bate num lugar, né, que é justamente esse lugar de reconhecimento das nossas ancestrais, né, e de reconhecimento e afeto e carinho, né, esse reconhecimento da história das nossas avós pretas, né, e esse orgulho delas e ver a beleza que elas têm, né? Então é uma coisa que para mim vai para esse lugar assim, né? E foi muito louco quando eu tive a oportunidade de levar o filme da avó para o México e que eu falei, o que será que o pessoal vai dizer, né? E as pessoas disseram a mesma coisa. Sua avó se parece muito com a minha. E eu falei, Ai, meu nossa, Deus. então, né, quem são essas figuras, né? Essas avós latino-americanas, indígenas e pretas, né? E é uma coisa tão, tão linda, né? Não, E e a gente foi apresentar em Barretos, né? Que é uma das apresentações pelo PROAC que nós fizemos, e tinha uma mulher preta, né, na primeira sessão. Ela estava com os dois filhinhos dela, né? Dois meninos lindos. E aí, a hora que acabou, ela subiu no palco, né, para cumprimentar e falar assim: eu me senti representada. E ela não é. ixi, gente, acho que eu travei. Ou vocês travaram? Vocês estão aí? Oi, gente. A Oi, gente caiu? O que aconteceu? Fui eu, foi vocês? Eu não sei, eu fiquei na dúvida. não fomos nós, a internet caiu. Eu fiquei, será que eu Ai, falo? Será que eu outro? Será que eu... Bom, voltamos. Voltamos. Ainda bem que a gente foi perto do fim. Imagina se fosse no começo, a gente já Vai estava editar essa. desesperado. Até me perdi. Mas estava falando a coisa das avós, né? Foi a tua resposta que eu comentei da coisa das avós. Falou da menina que assistiu o espetáculo, que estava com os filhos, que e te abraçou e assim, falou. isso, verdade. E aí ela pegou e falou assim, falou isso, né? Ela falou assim, olha, eu me senti representada. E olha que nós nem o Isaac falou, né? Ó, no final a gente agradece, fala um pouquinho, né? E
vocês trabalham de novo. O processo e tal. E daí acabou, ela quis subir. Ah, voltou. Ai, graças a Deus. A internet está oscilando bastante. Bom, e foi isso, né? Eu fiquei muito feliz. Abracei ela, tiramos uma foto. É aqui. Eu acho que voltou. Ai, que raiva. Que raiva, né? Vê aí se voltou a rede daqui. Eu estou ouvindo Voltou a vocês, internet mas daqui? Tá aí. Ah, mentira. acho que voltou agora. Tá. Vê se... Agora acho que voltamos, né? Voltamos. É que agora a gente está finalizando Tem? Ih, travou de novo. A gente tá... Eu estou vendo. Você nos escuta. Tá. É que a gente está finalizando com roteando pelo celular. Porque a internet do Wi-Fi caiu. É assim, né, gente? Estamos acostumados, né? 2 anos de pandemia, gente, nós estamos sabendo. Eu acho que a gente não está nem conseguindo te escutar muito bem, Mariana. Pedir desculpa, porque... pedir desculpa porque, né, o encerramento, infelizmente, vai ter que ser meio, assim, desajeitado, mas... porque acho que, não, infelizmente, não vai dar para a gente encerrar do jeito que a gente gostaria, né, de conseguir conversar melhor. Você consegue nos ouvir? Tô normal, agora tá normal. Tô ouvindo normal. Tá. Então é daqui. A gente não consegue. Quando a gente te escuta com a voz bem chiada, assim, sabe? Sim. E sem Será que é imagem. aqui? Será que é aqui? Não. Não, é aqui. É aqui, É certeza aqui, que é aqui. é aqui. Por algum motivo, na internet. Mas, assim, agradecer, né, Mariana? Muito obrigada. Desculpa, tua imagem voltou. Muito obrigada, viu? De coração. Pessoal, assim, quero falar em nome da Mariana, porque o áudio acho que não está saindo legal. Agradecer, pedir para vocês, assim, acompanhem, né? Acompanhem aí o blog, acompanhem as páginas, nossas páginas, né? E assista o documentário. Exato. Aí na descrição vai ter o link para o blog, vai ter também as redes sociais da Mariana, da Cia Palhaçaria. E espero, para quem está assistindo, em breve, que a gente se veja no teatro, né? Assistindo Isso, o espetáculo. E o palhaço que é. Desculpa, Mariana, pela situação que a gente vai encerrar meio nos tropeços. Imagina, eu também quero estar lá assistindo o espetáculo. Exatamente. Nossa, muito, muito ansioso para esse dia acontecer. E vai ser em breve, tenho certeza. Sim. Um beijo. Um Obrigado. beijo para as mulheres todas lindas, pretas, que fazem nossa história, né, gente? É isso. Nossos ancestrais, nossas ancestrais.